Tá, por que esse assunto e por que esse vídeo? Talvez você me conheça de outros vídeos anteriores, é mais provável que não conheça. Mas saiba que isso não tem lá muito a ver com o meu conteúdo em geral. Literalmente, meus últimos vídeos foram sobre, sei lá, Alexandre o Grande, Homero, máfia italiana, literatura estrangeira, coisas do tipo. Mas essa falta de relação é só aparente. Bom, e respondendo as perguntas que eu fiz antes de por que esse assunto e por que esse vídeo, eu escolhi esse assunto porque poucos fenômenos digitais me impressionaram tanto quanto esse pela sua capacidade de se reinventar e persistir, perdurar em um espaço cheio de eventos como, sei lá, 100 homens versus um gorila. Algo que deve ter durado 2 meses e simplesmente evaporou. Quem que lembra dessa porcaria? Mas se você já assistiu algum vídeo meu, claramente você vai saber que eu não tô aqui só pra descrever o que é Lux Maxing ou Black Pill, ou dizer o que eu acho e voltar a viver a minha vida normalmente. Não é por isso que eu tô aqui. Tá bom, mas vamos explicar isso de um jeito melhor. E se eu te dissesse que a sua aparência pode determinar quanto dinheiro você vai ganhar na vida? Que pessoas bonitas recebem sentenças mais brandas nos tribunais? Que a beleza pode literalmente mudar o curso da sua existência? Bem-vindo ao que seria o lado sombrio da estética humana. Tá, cara, não consigo ler essa parte do roteiro levando a sério. Hoje, milhões de jovens, e eu falo como se eu não fosse um jovem, mas... Bom, se pergunte como é que eu cheguei a esse treco, apesar de eu achar que esse negócio tá cada vez mais furando a bolha. Mas, como eu dizia, milhões de jovens ao redor do mundo estão obcecados com termos como Lux Maxing, Canthal Tilt, Maxilla Forward Growth. Eles medem milimetricamente suas faces, calculam proporções áureas e alguns chegam a extremos cirúrgicos, tudo isso em busca de um ideal de beleza que prometem ser científico, objetivo, universal. Mas será que é mesmo? Nesse vídeo, vamos mergulhar nas profundezas filosóficas e científicas da beleza. Vamos entender como surgiram os fenômenos digitais do Lux Maxing e da Black Pill, explorar o que os maiores filósofos da história disseram sobre o belo e descobrir o que a ciência realmente revela sobre as vantagens e as armadilhas de você ser considerado bonito. Mas para entender de onde veio o Lux Maxing, a gente precisa voltar muito tempo. Bom, muito tempo porque seria os padrões da internet, né? Vamos voltar para os cantos mais obscuros dela nos anos 2010. Tudo começou em fóruns online dedicados a homens que se sentiam marginalizados no mercado de relacionamentos. Comunidades como o Arncels, no Reddit, e sites como luxmax.org criaram toda uma mitologia ao redor da aparência física. O termo Lux Maxing significa literalmente maximizar a sua aparência. Mas não estamos falando de dicas básicas de estilo. Análise de proporções craniofaciais, técnicas de milling para reestruturar sua mandíbula, discussões sobre cirurgias ósseas radicais, procedimentos de preenchimento, impactos sistematizados no rosto a fim de desenvolver a estrutura óssea. Sim, isso é o que eles chamam de bone smashing. É bater nos próprios ossos de forma a adaptá-los ao estresse repetitivo, de forma a promover um processo de remodelação e reestruturação da estrutura óssea. E pode crer, é aí que a gente tem uma distinção fundamental. Me julga, tá? Eu sou praticamente um pesquisador aqui, tá bom? Praticamente um sociólogo. Basicamente, a diferença entre soft maxing e hard maxing. Tá, soft maxing consiste em melhorar a sua aparência dentro de limites naturais. Dieta, treino, rotina de cuidados, etc. Ao passo que hard maxing envolve superar esses limites através de intervenções artificiais e até bem extremas. Uso de hormônios, cirurgias plásticas e por aí vai. Pior que, parando pra pensar, isso tudo se popularizou com vídeos editados pro TikTok sobre modelos e milling. Talvez até o termo mogá seja hoje algo um pouco menos recente do que eu me lembro. Pois é, ultimamente eu tenho visto pessoas de 20 a 40 anos usarem o termo mogado pra se referir a alguém que foi humilhado, mesmo que não esteticamente, como por exemplo em um debate ou discussão. Pra vocês terem uma ideia, o que eu não faço por um vídeo, cara? Onde é que eu fui parar? Tá, existe uma classificação de níveis de beleza. Sub 5, Low Tier Normie, Mid-Tier Normie, Shed Light e Shed. Todos esses nomes em inglês que foram ridiculamente estranhos de se pronunciar, que eu mencionei agora há pouco, são categorias hierárquicas de beleza masculina, com algumas delas tendo desdobramento segundo etnia, sexo e tipo de beleza. De qualquer forma, junto com o Lux Maxing, a gente pode observar o fenômeno da Black Pill. Provavelmente você já viu várias dessas diferentes pílulas de internet, Black Pill, Red Pill, Blue Pill. Tá, mas vamos entender o que é isso. A Black Pill é uma filosofia nihilista que prega o determinismo genético de atração. O que isso quer dizer? Segundo essa versão, sua aparência física, especialmente a sua estrutura óssea facial, determina completamente o seu sucesso social, romântico e até profissional. Pior, para os adeptos da Black Pill, isso é imutável. Ou você nasceu geneticamente superior, ou você tá condenado, amigo. It's over. Uma visão bem severa e até perturbadora, mas que ganhou milhares de seguidores. Por quê? Porque ela oferece algo sedutor, uma explicação simples para problemas complexos. Não consegue se relacionar? Não é sua personalidade. Não são suas habilidades sociais. É sua maxila retraída.
Não consegue um emprego? Não é seu currículo, parceiro, é seu canto ao tilt negativo. Veja, eu não tô afirmando que ela esteja completamente certa ou errada, sequer concordo que a aparência não influencie em nada na sua vida e duvido que alguém vai dizer o contrário disso. A questão aqui reside no nível de relevância dado ao fator aparência. Mas aqui está a grande questão. Será que existe mesmo uma base científica para essas ideias? Ou a gente está diante de mais uma ideologia radical nascida nas câmeras de eco da internet? E para responder essa pergunta, a gente precisa primeiro entender o que realmente é a beleza. A humanidade debate o conceito de beleza há milênios. E relaxa, cara, eu não tô falando que o Neandertal foi mogado pelo Homem sapiens shed, mas sim que esse assunto é discutido há eras e que três correntes filosóficas dominaram esse debate, basicamente. Platão, no século IV a.C., acreditava que a beleza era uma forma ideal, uma realidade metafísica, além do mundo material, perfeita que existe independentemente da gente. Para ele, quando a gente vê alguma coisa bela, estamos reconhecendo um reflexo dessa forma perfeita e eterna no mundo físico. A beleza, nessa visão, é uma realidade objetiva, ela existe fora da mente humana. Como a matemática, um círculo perfeito é belo não porque achamos que é, mas porque participa da forma ideal da ideia de círculo. Séculos depois, pensadores do iluminismo buscaram bases matemáticas para a beleza, mas aí então veio o contra-ataque. David Hume, no século XVIII, declarou guerra ao objetivismo estético. Em seu ensaio do padrão do gosto, Hume argumentou que a beleza não está nos objetos, mas em quem os observa. A beleza não é uma qualidade das coisas em si mesma, ele escreveu. Ela existe apenas na mente que as contém. Para Hume, dizer que algo é belo é apenas expressar uma preferência pessoal. Gostos são completamente subjetivos, moldados por experiências, cultura e educação. Não existe um belo universal. Existem apenas preferências individuais e convenções sociais. Mas foi Immanuel Kant, em sua monumental crítica da faculdade do juízo, que tentou resolver esse impasse. Kant propôs uma solução conciliadora. A beleza não é nem puramente objetiva, nem puramente subjetiva. Ela é universalmente subjetiva. Tá, eu sei. O que isso significa? Quando experimentamos algo belo, sentimos um prazer desinteressado. Não queremos possuir o objeto, não pensamos na sua utilidade. Esse prazer, embora surja em nós subjetivamente, parece exigir o consentimento de todos. A gente sente que outras pessoas deveriam concordar conosco no quão belo aquilo deveria ser e por que tão belo aquilo é. Para Kant, julgamentos estéticos operam através de uma livre harmonia entre imaginação e entendimento, comum a todos os seres humanos. Por isso, embora a beleza seja subjetiva, tem uma coisa universal nela. Eu sei, são três visões radicalmente diferentes, mas qual delas a ciência moderna corrobora? Em 1972, psicólogos cunharam o termo efeito halo, a tendência de atribuirmos qualidades positivas a pessoas fisicamente atraentes, mesmo sem qualquer evidência disso. Estudos mostram que pessoas bonitas são percebidas como mais inteligentes, competentes e confiáveis, mais propensas a serem contratadas e recebem salários maiores, julgadas com mais clemência no tribunal judicial e consideradas mais persuasivas e recebem mais ajuda de estranhos. Um estudo da Universidade do Texas descobriu que advogados atraentes ganham em média 12% a mais do que seus colegas menos atraentes. Outro estudo mostrou que candidatos políticos fisicamente atraentes recebem mais votos, mesmo quando suas plataformas são idênticas. A pergunta é, existe um padrão universal? Aqui as coisas até que ficam bem interessantes. Estudos interculturais revelam convergências surpreendentes. Bebês de apenas alguns meses olham mais tempo para faces consideradas mais atraentes por adultos, antes de qualquer condicionamento cultural. E isso sugere bases evolutivas para as nossas preferências. Certas características parecem universalmente valorizadas. Simetria facial, características que indicam saúde reprodutiva. A beleza seria, essencialmente, um indicador de aptidão reprodutiva. Mas espera, antes de você acertar o completo determinismo da Black Pill, a gente precisa entender que a cultura importa. E bastante, na verdade. Porque ao mesmo tempo encontramos variações culturais enormes. Na Mauritânia, mulheres extremamente acima do peso são consideradas o ideal de beleza. Na Etiópia, a tribo Mursi valoriza discos labiais gigantescos. No Japão tradicional, dentes tortos, os Yaeba, eram considerados charmosos. Em Burma, pescoços extremamente alongados com anéis metálicos são um padrão. O que a gente considera como corpo ideal mudou drasticamente até mesmo no Ocidente. Das figuras voluptuosas renascentistas, às silhuetas andrógenas dos anos 1920, das curvas exuberantes dos anos 1950, até os padrões de Instagram de hoje. Estudos mostram que até a percepção de simetria facial varia um pouco entre as culturas. O que uma cultura consideraria proporcional, outra pode achar estranho. Então, qual que seria o veredito disso? A beleza é universal ou cultural? Eu sei. Assim como você provavelmente imaginava no começo desse vídeo, a resposta é muito incômoda. São as duas coisas. Existem preferências universais, provavelmente moldadas pela evolução, mas essas preferências são moduladas, ampliadas, distorcidas e até mesmo invertidas pela cultura. A beleza opera em duas camadas, uma base biológica comum, coberta por incontáveis camadas de significado cultural, histórico e pessoal,
E aqui está algo que os adeptos da Black Pill ignoram. A personalidade, o carisma, o status social, o contexto, todos esses fatores afetam dramaticamente a percepção de atratividade. Estudos mostram que conhecer alguém e gostar da sua personalidade literalmente nos faz vê-la como mais fisicamente atraente. O próprio Max Weber cunhou, entre as muitas formas de exercer poder, o carisma. A beleza não é uma sentença de nascimento, é uma negociação contínua entre biologia, cultura e experiência social. E agora, eu peço para você que está aí, imaginar uma tarde em Atenas. 3 filósofos vão se encontrar e cada um deles vai defender uma visão diferente sobre o conceito da beleza. Meus amigos, observem esta estátua de Afrodite. Sua beleza é evidente, não é? E não é evidente para todos os povos, em todas as eras. Isso nos prova que a beleza é objetiva, uma propriedade real das coisas. Calímaco, você confunde convenção com verdade. Essa estátua é considerada bela porque nossa tradição assim nos ensinou. Viaje para terras distantes e verá que seus habitantes talham rostos completamente diferentes e os consideram igualmente belos. A beleza existe apenas no olhar de quem vê. Permitam-me intervir. Ambos tocam a verdade, mas nenhum a possui completamente. Calímaco, você está certo. Há algo na beleza que parece transcender o mero capricho individual. Mas Trasímaco também acerta. A beleza claramente varia entre culturas e épocas. Então você propõe o quê? Que a beleza seja as duas coisas simultaneamente? Isso é contraditório. Não se entendermos corretamente. A beleza não reside inteiramente no objeto, nem inteiramente no sujeito. Ela emerge no encontro entre ambos. Temos capacidades perceptivas universais. Sim, Calímaco. Mas essas capacidades são moldadas pela experiência, cultura, história. Sim, Trasímaco. Mas isso é apenas uma evasão elegante. Ou a beleza existe independentemente de nós ou não existe. Não há meio termo. Por que não? A linguagem também funciona assim. As capacidades linguísticas são universais. Todos os humanos podem aprender qualquer língua. Mas as línguas específicas são culturais, contingentes. A beleza opera da mesma maneira. Sua analogia é interessante, Diótima, mas falha num ponto crucial. As línguas são claramente convenções arbitrárias, mas a beleza, quando vejo uma face harmoniosa, não sinto que estou apenas seguindo uma convenção. Sinto que estou reconhecendo algo verdadeiro. E você está, mas verdadeiro não significa necessariamente eterno e imutável. Pode ser verdadeiro para você em seu contexto, com sua biologia e história. Isso não torna o sentimento menos real. Vocês dois continuam presos à ideia de que a beleza é algo importante, algo real. Mas e se for apenas uma ilusão evolutiva? Um truque que nossos genes usam para nos fazer reproduzir? Nesse caso, buscar compreender a beleza é como buscar compreender por que o açúcar é gostoso. É apenas bioquímica, nada mais. Reducionismo vulgar. Se a beleza é apenas bioquímica, então o mesmo vale para o amor, a justiça, a própria filosofia. Você destrói todo o significado com sua doutrina. Talvez o significado seja apenas outro tipo de ilusão. Trasímaco, mesmo que a beleza tenha origens evolutivas, isso não a torna menos real ou menos importante. A origem de algo não determina seu valor. E quanto à questão de Calímaco, sim, buscar beleza pode ser uma busca por algo que transcende o puramente pessoal. Mas essa transcendência pode ser metafísica, como também simplesmente humana. E os que são excluídos do tido por belo? Os que a sociedade considera feios? Sua filosofia não os condena a uma vida de marginalização? Ao contrário, se há um padrão objetivo de beleza, então podemos ajudar as pessoas a alcançá-lo. É libertador, não opressivo. Ambos erram aqui. Trasímaco, reconhecer que a beleza tem poder não é o mesmo que endossá-lo moralmente. E Calímaco, pressupor que existe um padrão objetivo ao qual todos devem se conformar, é precisamente o que cria opressão. Mas então qual é a solução? Fingir que a beleza não importa? Talvez a resposta seja que não existe uma única resposta. Talvez a beleza seja eternamente dialética, uma tensão entre universal e particular, objetiva e subjetiva, natural e cultural. E talvez seja precisamente essa tensão que a torna tão fascinante. E assim termina o nosso diálogo. Aqui tá o que a gente aprendeu.
Tá, a beleza tem poder real. Os estudos não mentem. Ela abre portas, cria oportunidades, afeta toda a nossa vida social. E ignorar isso parece ingênuo. Ao mesmo tempo, a beleza não é uma sentença de nascimento, ela é mais fluida. É muito mais contextual do que parece, mais complexa do que os deterministas da Black Pill querem admitir. O problema do Looksmaxing não é o desejo de melhorar a aparência, já que no mundo de pessoas superficiais, parece uma postura prudente adotar esse tipo de prática. O problema está na obsessão que transforma diferenças milimétricas em tragédias existenciais. É a redução de seres humanos complexos a medidas crânio-faciais. Eu imagino que talvez você esteja pensando em algo como: nossa, mano, levou o meme a sério demais. Pois é, eu concordo contigo, cara. Mas observe o que a gente conseguiu abordar e extrair disso, e até onde a gente conseguiu chegar com algo aparentemente fútil. Talvez eu tenha ido um pouco além da conta. Talvez eu tenha escutado músicas de edit de Looksmaxing enquanto escrevi esse roteiro pra entrar no clima. Só talvez, tá bom? Agora, falando sério, se você gostou do vídeo, considere se inscrever e deixar o like. Quem sabe até um comentário. Me dá sugestões de outros temas para abordar nos próximos vídeos. Talvez você tenha entendido a partir desse vídeo aqui que a filosofia não pode resolver o problema da beleza, mas pode nos ensinar a conviver com complexidade, entender o que pode ser feito ou não, e a nunca aceitar respostas fáceis para perguntas difíceis. Por isso, eu sempre digo: lembre-se, só tem um jeito de descobrir. Não aceite a tutela de ninguém. Pense por si.